E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um sistema Java do zero, né? A gente vai levar menos de 10 minutos. Vai ser um sistema baseado em Nó que vocês vão poder usar para aplicativos ou para jogos ou para qualquer tipo de coisas que você quiser desenvolver. Então, eu vou deixar ela aqui como projeto libgdx. Eu vou colocar o nome do projeto como Engine. Vou botar o left engine. Esse projeto ele só vai ser consistente. Eu só vou usar um arquivo Java. Todo o sistema vai ser num arquivo só. Vai ser o mais simples possível. Ele é mais fácil do que sistema de componente que dá um trabalho da pílula para você fazer, né? Então vou fazer um projeto bem simples, mas porém ele é muito foda, velho. Que é um projeto baseado em nó. Todo nó ele vai ter um transform. Então vou colocar aqui um float x, y, width e high. Todo componente vai ter isso aí: x, y, width e high. Todo componente ele vai ter uma lista de, ele vai ter um bocado de filho, né? Então eu vou botar aqui public list n shields, que são os filhos igual a new array list. Todos os filhos ele também pode ser ativo ou desativo. Então vou colocar um public boolean on igual a true, porque ele vai iniciar ativo. Todo todo nó aqui, né, como é tudo é nó, todo nó ele pode ou não pode ter um public void act, e ele pode ou não pode ter, aí você que escolhe, um public void draw. Nesse draw eu vou passar os componentes x, y, width e float high. Pronto, é isso aí. Todo objeto criado ele vai ter isso aqui, né? Ele vai ter isso aqui, ó. E agora vamos colocar os objetos, as coisas da classe, né? Que não faz parte do objeto. Então, da classe static, tudo estático. Então vou colocar o nosso root, public n root igual new n. Se eu criar 100 objetos, ele vai criar 100 dessas variáveis aqui, ó. Porém, deixa eu colocar static aqui, ó. Porém, esse root ele só vai ser criado uma vez, porque ele não faz parte de objeto, porque tem o nome estático. Ele faz parte da classe. Se eu criar 100 instâncias de n, só vai ter um root, porque é estático e não faz parte do objeto. Agora, se eu criar 100 n's, ele vai ter 100 variáveis dessa aqui, ó. Aí vamos colocar outro método estático que não pertence ao objeto, que vai ser o process act. E vamos colocar o de processar o draw, né? Deixa eu colocar o n aqui, que ele vai ter que passar um root, né? Vou botar aqui root. Não, vou colocar n, que se eu colocar o nome root, a nomenclatura vai ficar muito feia.
Mas o objetivo aqui é passar o, como é que diz? O root. Para do root fazer ele rodar todos os filhos. Então a gente vai colocar aqui se n.on, se o nó estiver ativo, a gente vai chamar o método ACT dele e vai passar todos os filhos para chamar esse mesmo método aqui, né? Então vou botar um for filhos, vou botar for n shield dentro de n.shields. Eu vou colocar só um C aqui para não confundir o nome das variáveis. A gente sabe que é filho. E vamos copiar isso aqui e passar. Ou seja, ele executa o ACT do nó que entrou, caso esteja on, né? Aí depois ele vai tentar fazer isso aí, ele vai fazer isso aí na verdade, com todos os filhos. Eu faço um for para os filhos dele, aí eu boto o processo e jogo o filho, que é para jogar o filho aqui. Aí vai rodar em tudo, né? Para o método draw ele é um pouco diferente. Para o método draw eu vou ter que copiar isso aqui tudo. Ele vai ser um pouco diferente porque ele não pode loopar certa área desse código. Então para isso eu vou criar mais duas variáveis aqui que eu vou ter que colocar, né? Vai ser o public, tudo estático, tem que lembrar disso porque não faz parte de objeto. Sprite bef igual new sprite bef. E vamos colocar também o da fonte, né? Public static bitmap fonte igual new bitmap fonte. E aí lembrando que é obrigado a ser estático para não criar milhares de instâncias disso. Eu só quero uma apenas. Uma instância dessas três aqui, ó. Então é estático. Tudo daqui para baixo é estático. E a tela aqui eu vou colocar preta. E agora que vem a mágica, né? Esse método de draw ele é bem semelhante ao do ACT. Porém, deixa eu mostrar aqui. Eu apago isso aqui, ó. Porém, agora que entra a mágica. Eu não posso loopar aqui com os nó, porque senão vai ficar limpando a tela milhares de vezes, né? A cada nó. Então, vou colocar aqui um método, vai ser o true draw. E eu vou passar o n. Esse true draw ele é o que vale ao do ACT aqui, ó. Então eu vou copiar ele todo e vou fazer só pequenas alterações. Esse true draw ele vai ter que loopar entre ele, então eu vou botar aqui se on, em vez de chamar o método ACT, vai chamar o método draw. Aí eu passo o parâmetro x, n.x, n.y, tem que colocar n, que é o do nó, n.xy, width e o n.height. Pronto, fiz isso. Aí depois, em vez de processar ACT, ele também não vai processar o draw. Ele vai processar o true. Aí deixa eu lhe mostrar como é que ficou.
Eu jogo o root aqui, ó. Deixa eu inicializar logo aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, eu vou botar n.processact n.root n.processdraw n.root de novo. Pronto, nosso sistema é só isso aqui que inicia. Para inicializar é só isso aqui, você vai no render e colocar CT e coloca draw e o sistema está pronto para usar. Mas porém o sistema ainda não está pronto aqui, que ainda falta algumas coisas, né? E eu vou explicar ainda. Ele vai processar isso aqui, ó, e vai passar o root como a gente viu. Aí ele vai executar isso aqui apenas uma vez. Aí ele vai jogar o root aqui dentro, que vai vir para aqui. Aí se o objeto estiver ativo, ele vai desenhar esse root, vai chamar, vai desenhar. Aí ele vai ficar passando os filhos dele tudinho para ficar lupando aqui para cima, para baixo, vai ficar lupando aí, né? Aí quando não tiver mais filho na cena, aí ele vai voltar para aqui e executar o bet.end, que é para fechar. E uma coisa bem importante aqui é o modo de adicionar o shield, né? Que a gente vai colocar um método público, porque pertence a todos os objetos, então é em cima. Daqui para cima é público, daqui para baixo é estático. Então vai public, esse vai ser o método para adicionar. Eu vou passar um array, public n, e vou retornar o próprio objeto. Depois vocês vão entender o porquê disso, para fazer nossa estrutura de árvore. Esse é o método para adicionar um objeto dentro de outro, né? Um nó, vou chamar de nó, um nó dentro do outro. Então vou colocar no plural aqui. Esse ns vai retornar um array, então vou colocar um for nn dentro do nosso array. Para cada item dentro do nosso array, aí vamos colocar aqui shields. Vamos pegar o filho e vamos adicionar esse nozinho dentro. E retorna o próprio objeto, né? Vocês vão ver o porquê, que isso aqui é muito fundamental fazer desse jeito. Que não tem jeito melhor. Pronto, e para o nosso sistema já está completo, já dá para usar. Mas porém eu vou fazer algo mais um pouco melhor ainda. Eu vou adicionar duas callbacks, porque não tem callback aqui. Então eu poderia colocar os callbacks dentro dessa classe aqui, ó. Mas não daria para chamar pelo bin shell. Então eu vou colocar só criar uma packagem aqui, uma pasta, colocar callbacks. E eu vou ter que fazer elas fora aqui, que é para ser compatível com o bin shell também, né? Então eu vou colocar aqui um callback chamado act e vou colocar um callback chamado draw, que é aquelas coisas que a gente usa como on click list, ou não sei o que list, né? On draw, on act, é tipo isso. Então eu vou colocar aqui interface, que é para poder ser isso, né? Interface com classe também funciona, mas com interface é bom porque tem o autocomplete. Eu só uso o interface por causa que tem o autocomplete, mas com classe também funciona do mesmo jeito. E vamos colocar o método dele, que vai ser um public, eu vou chamar do mesmo nome da classe. Public void. Só que eu tenho que passar o próprio nó, porque às vezes às vezes a gente, às vezes não, quase sempre às vezes a gente usa o próprio nó, né? Eu vou colocar aqui um public void draw. Aí eu passo o nó, que vai ser o próprio nó, vai ser o dono, né, no caso.
Aí eu coloco aqui float x, float y, float x width e float high. Interface aqui, né, que eu nem coloquei interface. Deixa eu ver se eu coloquei um ponto e vírgula. Nem precisa, mas eu vou colocar porque tem compilador que tem frescura com isso. Pronto, e agora vamos chamar essas interface, né? Vamos colocar uma nula para cada objeto. E quando a gente quiser ativar, a gente só cria uma nova instância lá da interface. Então, vou colocar aqui logo de cara public act maiúsculo. Deixa eu procurar aqui. E vou chamar de ACT maiúsculo também, que é para não confundir com o nome dos métodos que estão minúsculo. Draw. Não se preocupe em tipo você colocar muitas instâncias com isso aqui em nulo, que não vai pesar no sistema não, porque eu já testei com 10.000 objetos e rodou 100 FPS. Mesmo o celular não sendo bom. Pronto, aqui tem nossas interfaces e vamos rodar ela aqui no nosso método aqui, né? Eu quero que rode primeiro da interface no processo, então eu vou colocar aqui if n.act não for nulo, se o nosso callback não for nulo, então vamos chamar ele, né? Vamos colocar n.act, que é o da instância, esse azul de grande, né? Letra grande. E vamos chamar o método que eu coloquei, que é o mesmo nome da classe, e vamos passar o nó, né? E pro draw a mesma coisa. Tem que ser o draw do método true aqui antes do desenhar. Ou antes ou depois, mas é porque eu prefiro que a interface rode primeiro, né? Então eu vou colocar aqui if n.draw not igual null. Então vou chamar esse método que vai ser do callback, chamar o método draw e vou passar isso aqui tudo. E vou passar o próprio n, né, também, né? Pronto, eu acredito que o sistema está 100% e não está faltando mais nada. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste. Esse teste vai ter várias classes, mas eu vou criar ela só para fazer o teste, para a gente ver isso aqui funcionando muito lindo, né? Vai ser o seguinte. Deixa eu organizar aqui. Usar o transform. Estou fazendo só para organizar, né? E é bom que a gente, quando seleciona, a gente pode fazer isso assim, que seleciona tudo. Root. Eu vou mostrar a vocês como é que usa esse nó, né? Mas no caso, como não tem nenhuma, como é que de componente de nó, nem nada. Deixa eu criar só a árvore aqui, ó. Então vou botar N. Vou criar vários nós, né? Um deles vai ser chamado... deixa eu fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui a arquitetura que eu quero. Tem o root da engine. Dentro desse root eu vou colocar aqui, ó, tela inicial. Se eu colocar tudo maiúsculo vai ficar mais fácil de ler. Dentro da tela inicial vai ter só um texto.
Só que dentro do root eu vou colocar duas telas. Então eu vou botar aqui, ó, tela game. Só que dentro da tela game vai ter um player, que vai ser só uma textura mesmo. Dentro da tela game vai ter um nó que vai servir para mover por gesto. Vamos mover o player por gesto. E dentro da tela game também vai ter o último nó, né? Que vai ser o cair. Vai fazer o objeto cair. É tipo uma gravidade, mas não é gravidade. Pronto, como é que a gente cria isso aí dentro da árvore? Lembra que eu coloquei lá o método de adicionar, né? Para seguir esse padrão lindo, você faz aqui, ó. Primeiro eu vou chamar o root. E dentro do root eu vou adicionar coisas dentro dele. O que é que eu vou adicionar? Eu vou adicionar primeiro a tela inicial, né? Mas primeiro vamos criar os nó lá que eu não criei. Vou botar N. Tela. Deixa eu pular uma linha aqui. Tela inicial. Deixa eu colocar mais. Tela inicial, tela game. Tela game. Vou botar o texto. Vou colocar o player, que vai ser só uma textura mesmo. Vou colocar o move gesture, que vai mover o player com a gestura. E o fall, que é para cair, né? Já para não bugar, eu vou colocar isso aqui tudinho no new aqui, ó. Igual new n. 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 E eu estou repetindo muito essa palavra. E por fim, igual new n. Coloquei isso aqui só para não bugar, mesmo que se eu for adicionar no nó lá, não vai nem existir. Aí quando for rodar, não vai bugar, né? Vocês sabem. Vamos criar essa estrutura aqui, ó, com os objetos aí, então. A gente chama o root e dentro do root vai ter uma tela inicial e a tela game. Então a gente coloca aqui, a gente passa a tela inicial, vírgula, tela game. Só que dentro da tela inicial tem um texto. Então eu vou colocar aqui para adicionar o texto. Só que dentro da tela game vai ter um player, um movimento e um cair. Então vamos adicionar isso, né? Player, movimento e cair. No caso eu quero que ele caia primeiro, então vou botar fall, né? Quer cair. Deixa eu botar em português aqui. Cair. Dentro da tela game vai ter um cair. Vai ter um mover. Se gesture. E vai ter o player. Pronto, o nosso sistema está aqui, né? Se eu apertar play não vai acontecer nada porque os nó
Todos os nó aqui só são nós, né? Então, vamos fazer algumas coisas então. Deixa eu ver aqui. Vou criar uma pasta chamada Nodes. Então, clica aqui New Folder, Nodes. Nela tudo vai estender Nodes, né? E a gente vai ver o que é que precisa de ser um nó sofisticado. Por exemplo, tela inicial não precisa de nada, tela game não precisa de nada, só sendo um nó vazio funciona. Esse texto aqui, ó, ele já precisa de uma textura, então vamos criar um nó para ele, né? Um nó que desenha texto. Então eu vou colocar aqui, ó, N text. Aí a gente tem que lembrar, a gente era acostumado a estender componentes, né? Então a gente colocar extends N. Aí vamos botar aqui um public, deixa eu ver, vou só dar um exemplo, né? Public string color, não, velho. Public string text. Public, deixa eu ver, color. Pronto, é só escala também, né? Vamos colocar escala. Public float escala. Pronto, só com isso aqui dá para fazer um texto. Esse é só um exemplo, mas você implementa de um jeito melhor. Isso aqui é só um exemplo mesmo, então eu vou botar aqui, ó, um code ponto create constructor. Como é método para desenhar e ele não altera nenhuma variável, então vou colocar o draw. Eu apago isso aqui. Eita. Apago isso aqui. Como é método para desenhar, né? Então boto n.font.draw n.bef. Aí eu passo o texto, que vai ser texto. Aí eu vou passar um x e um y. Só que o y eu vou somar com a altura, que é para poder desenhar lá em cima, né? Senão vai ficar fora do quadrado. E nosso texto já está pronto, eu já posso definir lá. Sim, faltou fazer a cor e a escala, né? Então, deixa eu colocar aqui. n.font.setColor, aí a gente passa a cor. E n.font.setScale, a gente passa a nossa escala, né? Esqueci desse detalhe. Aí no construtor pede um texto, uma cor e uma escala. Então vamos colocar um texto, uma cor, vou colocar color.yellow e a escala eu vou botar 4. E vou botar aqui tela inicial. Pronto. Se eu precisar de alterar alguma coisa aqui, o bom é que isso aqui não seja nó para a tela, né? Que seja o texto mesmo. E vamos adicionar, vamos mover o transform dele, né? Do texto. Então eu vou botar text, eita, é maiúsculo mesmo? É maiúsculo. Text.x igual, deixa eu ver, 200. Eu não sei porque eu fiz maiúsculo aqui, text.y igual, botar 600. Pronto, criamos nosso texto, né? Eu vou desativar a tela game, como tem duas telas ativas aqui, ó. Eu vou deixar só a tela inicial, ó. Então vou colocar aqui
as configurações, vou botar ATR. Eu vou pegar a tela inicial ponto on igual true. Ela já tá true, mas eu vou deixar bem claro isso aqui. E tela game ponto on igual false. E eu vou apertar play aqui para dar uma visualizada como é que ficou e para compilar pela primeira vez, para quando a gente for compilar da segunda vez não demorar, né? Que essa primeira compilada ela é a que demora mais, que vai preparar os arquivos DEX. Feito isso uma vez, meio que o IDE ele reutiliza aqueles DEX, né? Às vezes ele não reutiliza muito bem, que às vezes a gente compila e não, o projeto simplesmente buga mesmo com o código certo. Aí a gente tem que dar um refresh do build, né? Mas não é o caso aqui porque o aplicativo é muito pequeno, né? Então tá de bom tamanho. Aí isso aqui é uma versão antiga do Android, né? Ainda eu tenho que colocar porque eu não estou usando o negócio novo. Pronto, tela inicial, né? Funcionou muito bem. Vamos criar a nossa outra tela aqui, né? Vai ter um play vai ser uma textura. Então vou colocar um N texture. Estou fazendo o mais simples possível para tentar usar toda a engine num só vídeo. Então extends N. A gente já usou o callback de draw, né? Esse aqui também a gente vai usar o callback de draw. Então, e eu vou tentar também usar as interfaces também, tudo num vídeo só. Tentar não, né? Eu vou usar assim. Vamos colocar um public texture texture. Só vai ter isso, não vou colocar cor nem nada, que é só exemplo. Mas se quiser é só fazer uma classe texture colored, alguma coisa assim, né? Pra ter, né, outra classe, né? Não precisa ter só um tipo de textura, pode ter vários para ter performance. De repente tu quer uma textura só com textura sem cor, não precisa botar variável de cor. Aí tu cria dois nó. Create construct para economizar variáveis, né? Aí aqui vai ser o draw também, vou chamar o draw. E vamos desenhar a textura, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou até deixar o x e o if ali. Vou botar n.bf.draw texture. Pronto. A da textura já está pronta, então vamos iniciar o nosso player com ele. Cadê o player? Player igual a new. Vamos passar a textura dentro do argumento. E vamos botar aqui texture. Só que vamos colocar a posição dele, né? Então vou colocar aqui player.x. Eu vou fazer o seguinte, como eu vou colocar aqui, ó. Eu vou adicionar só mais um método lá ao, ao nossa classe n. Vou botar o set xy with high. Aí o play eu vou colocar 20 float. X ao y vou botar 700. Não, vou botar 800 float xy. O if vai ser 100 float. E o high vai ser 100 float. Eu estou colocando o F que é para quando eu construir aqui. Ele indicar lá que é float, né? Aí vamos colocar aqui um dis.x igual a p0.
x, y, width e high. P0, P1, P2, P3. Eu poderia colocar também um novo aqui, 7x e y, que era pro outro. Mas não vou fazer para o vídeo não demorar. Que era para esse outro aqui, para ficar melhorzinho. Se bem que como é rápido aqui, deixa eu fazer mesmo. Opa, 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 opa. Eu apago esses dois. Eu boto um 7xy e tem que apagar esses três aqui. Pronto, x e y. 7xy. Fazendo isso só para ficar pequeno aqui, que fica melhor de entender. E fica mais objetivo também, né? Pronto, criamos o player, passamos uma coordenada para ele e iniciou. Aí agora que tá, vamos fazer usar o método ACT nesses dois, né? Primeiro vamos fazer o de cair, a classe cair eu vou chamar de fall, vai ser o nFall, que é cair. Nós não vamos usar nem get e nem set jamais nesse sistema. Nesse estilo de sistema de programação não se usa get e set componente, isso aí já está muito fora. E atrapalha muito e vocês vão ter dor de cabeça. Então a gente vai colocar aqui, ó, public n target, que é o alvo. Aí vamos colocar um code, vamos colocar um construtor. Como esse método não desenha nada, ele muda alguma variável. Então vou colocar ACT. Qual a variável que ele usa? Não vou verificar se isso aqui está nulo, porque é para ter desempenho. E não precisa estar verificando se é nulo, porque você já passou aqui um aqui pelo parâmetro. Não tem necessidade de colocar se o bichinho é nulo ou não. Isso aí não tem necessidade. Você tem que fazer a engine rápida. Cair, né? Então vou botar o transform. Transform não, target. Vamos pegar o x, o y dele. E vou colocar o menos igual velocity vezes o delta. gdx ponto graphic ponto get delta time. E eu esqueci de colocar aqui um public float v. Esse construtor a gente apaga e a gente passa esse outro e cria um construtor. Pronto, a gente passa o target e passa a velocidade, né? Então vamos usar, vamos fazer isso aqui. Cadê? Vamos pegar o fall, que é o cair, igual a new fall. Vamos pegar um alvo, vai ser o player mesmo, que é a textura, na verdade. E vamos botar uma velocidade de 300. E por fim, e não menos muito importante, então a gente vai fazer o digestão, o digesture então. Vou botar aqui move if gesture, que é para mover também o player se tiver fazendo gesto na tela. Então vamos colocar aqui extends n. O bom desse sistema é que não precisa de implementar screen, tela, esses negócios. Isso aí já é coisa do passado já, né?
Aí vamos colocar o mesmo negócio lá, public n target, que é o alvo. E esse aqui é só essa variável mesmo, não precisa de outra, não tem velocidade nem nada, que é gesto, né? E criar um construtor, e como ele não desenha nada, então vai ser no método act, porque não desenha nada, não tem necessidade de colocar no draw, né? E no método act, eu vou colocar aqui o target.x mais igual gdx, opa, velho, gdx ponto input ponto get delta x. Vamos copiar a mesma coisa. Como a coordenada y é invertida, então vamos colocar um negativo aqui, ó. O y é invertido, então vamos botar negativo. E vamos colocar o delta y. E vamos passar lá, né? Cadê mover player? Passa o player. Move gesture. E nosso game já está 100% funcionando, né? Porém, se eu apertar play, vai ir para a tela inicial e não vai ter como fazer para mudar para a tela game. Então vamos, por fim, usar o callback, que é o que eu fiz lá. E a gente vai estar usando tudo, né, do sistema aqui. Cadê? Aqui, ó. Vamos fazer usar um callback desse, que é a única coisa que a gente não usou. E deixar a tela on ou off, que é usar esse daqui, ó, o on e o off. Porque a gente já usou tudo aqui, ó. Aí vamos usar os três de uma vez só. Eu vou fazer o callback do ACT. Então eu vou colocar um callback de ACT dentro da classe tela inicial, que é para quando a gente tocar na tela ir para a tela game. Como já iniciei ali em cima, então vou colocar aqui outro como aqui outra coisinha, botar aqui callbacks. Eu vou pegar a tela inicial ponto act, esse daqui, essa da instância, não é não vou chamar método que abre e fecha parênteses, é o da instância. Ela está nula, então vamos tirar ela de nula fazendo igual a new act. Aí vamos abrir e fechar, aí vamos abrir e fechar e vamos colocar ponto e vírgula e vamos segurar aqui no meio. Pronto, o que acontece? Quando essa tela inicial ela está ativa, ela vai executar o ACT da classe, né? Mas também ela vai executar esse daqui, ó, que é da interface. É como se fosse o on loop, o nosso on loop, on alguma coisa. O que é que vai fazer? Vamos detectar o toque. Então vou botar aqui if gdx ponto input ponto just token. Se o input for tocado, o que é que vai acontecer? Vamos trocar de tela. Então vou colocar aqui tela inicial ponto on igual false, e o tela game ponto on igual true. O que acontece? Se eu clicar na tela, esse método ele é chamado, ele é dessa classe aqui, ó. Como eu não fiz uma classe para ele, como eu fiz uma classe para o movimento, uma para cair, mas porém eu não fiz uma classe para a tela inicial. Aí isso aqui é como se eu estivesse fazendo aquela mesma, como se eu estivesse fazendo uma classe, só que sem usar um arquivo novo, né? Ó, porque tem a mesma coisa, ó, public act. Pronto, aí se eu clicar
na tela, ele vai ativar uma tela e vai desativar a outra. Aí a gente vamos apertar play aqui para a gente ver o código acontecer então, né? Aí assim é o jeito que a gente ativa ou desativa um objeto. Aí o que acontece? É a tela inicial tá rodando o texto. Aí a tela inicial vai ficar off, ou seja, não vai funcionar mais essa parte e vai funcionar a tela game. E a tela game funcionando, tudo que tiver dentro do nó vai ser rodado também, né? E da mesma coisa a gente pode pausar esses componentes definindo on, false. Aqui esse on igual a false e a gente consegue ativar ou desativar qualquer componente, qualquer coisa. E a gente pode colocar um player também dentro dessa tela aqui. Eu vou colocar para vocês verem. Eu vou colocar o player dentro disso aqui. E o bom é que não vai usar o new, né? Colocar aqui, cadê? Eu vou colocar dois player, mas na verdade é o mesmo objeto. Pronto, a tela inicial ela vai ter um texto e também vai ter um player. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o player por trás. Player. Esse player ele não vai ser animado na tela inicial. Por quê? Porque na tela inicial não é baseado em componentes. Na tela inicial, que é essa daqui, ó, não tem componente que move o player. E na tela game tem componente que move o player. Como não é baseado em componente, isso aqui é ótimo para você colocar o mesmo player em várias cenas e não usar os métodos dele, que os métodos dele estão na outra cena, na outra tela. Aí isso que é o bom, que eu coloquei o player aqui, não vai ser movido nem nada, porque não tem o componente ativo. Aliás, nessa tela não tem o componente e nessa aqui tem o play, tem dois componentes aqui, né? E esse player é o mesmo, não está gastando memória do Java porque eu não coloquei new ali, dois objetos diferentes. É literalmente o mesmo. Aquele jogo de Flappy Bird ele usa isso porque na tela inicial do jogo Flappy Bird tem um passarinho pulando. E se você apertar na tela, o passarinho não dá aqueles pulos, né? Ele tá só voando ali parado no Flappy Bird. O pássaro ele voa parado na tela inicial. Aí quando tu aperta Start é que vai ganhar a função de pular. Aí é bem melhor usar esse sistema daqui, porque é menos dor de cabeça. A capacidade dele é incrível, a performance dele é muito boa, é enorme. É bem melhor do que o de componente, porque não tem esses negócios de get. Ó, o boneco não tá caindo e ele tá lá. Porque nessa tela só existe dois nó, né? Que é o nó tela inicial, que é um texto, e tem o nó que é o textura, né? Que é esse play. Só tem dois nós. Quando eu apertar na tela, vai trocar. Quando trocar, vai ter três nós, que é o mesmo nó, que é o player, e vai ter os modos do movimento dele. Ó. Então, ó, vai cair e eu posso fazer gesto. E esse sistema aqui é muito, muito bom. Não tem nem como você não gostar dele. Que realmente é um sistema muito bom, né? Se você assistiu o vídeo até aqui, com certeza você vai repensar em fazer outro projeto com outro tipo de sistema, né? Porque isso aqui nem se compara, velho. Eu consegui criar a tela, consegui criar tudo, usando só uma classe chamada N, que eu fiz em 10 minutinhos. Aí a partir dela eu vou colocando aqui os componentes que eu quero, né? É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, indica aí o vídeo que esse vídeo aqui é muito bom mesmo. É o melhor sistema que eu já fiz até hoje, né? Porque ele é muito versátil, ele é muito bom, a performance dele é grande e não se usa aquele negócio de get componente. Isso é coisa do passado.
Esses negócios de gap componente é chato pra caramba. Eu acho que é até antigo esse negócio lá. A galera diz que tem performance, tem performance porque é sistema, não sei o que, mas eu analisei bem direitinho, tem muito get, muito set, tem muito, como é que diz? Coisa genérica ali dentro, né? E genérico não é muito bom em questão de desempenho não, e tu tem que fazer a coisa simples. E minha classe ela é muito simples, por isso que ela roda muito boa mesmo, ela é simples. No meu canal Pokémon Arena, eu fiz um sistema de componente, mas a galera não estava entendendo que estava muito complexo, não sei o que. E esse aqui não. Esse aqui só tem uma classe, ó, para estudar ela é muito simples. Ó, deixa eu botar aqui. Realmente é simples aqui, ó. Você só precisa dessa classe aqui, ó. Você só precisa dessa classe que eu já expliquei. E desses dois aqui, ó, o ACT e o Draw. Se você quisesse, você até apagaria esse ACT aqui e deixava só o Draw mesmo e fazer tudo no Draw. Mas eu coloquei aqui porque fica melhor para você controlar, né? Por exemplo, um joystick, ele pode usar esses dois callbacks lá quando você for criar a classe. O, Você cria o Draw, que é isso aqui, né? Aqui é o ACT. Pronto, você for criar um joystick, você cria o DAW, que é para desenhar o joystick na tela, e cria o ACT, que é para mover o joystick, né? Atualizar as coisinhas dela. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Abraço a todos aí e valeu.